Se você encontrar um tigre frente a frente, o que você pode fazer? Sair correndo não é uma opção. Vem entender nesse vídeo o que você pode fazer caso você encontre um grande felino e como evitar ser atacado por eles. Seja muito bem-vindo ao canal Eterna Busca. Eu sou Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. A mera visualização de felinos não representa conflito ou ameaça às pessoas. Pode ser um animal apenas de passagem ou de uma espécie incapaz de atacar a criação doméstica. Como, por exemplo, um gato do mato de pequeno porte que, caso avistado à noite, de longe ou de relance, são facilmente confundidos com onças. E, no caso, esses animais pequenos, esses gatos do mato, não representam nenhuma real ameaça. Deve-se evitar a todo custo o pânico e também o sensacionalismo da imprensa. Casos de ataques fatais causados por onças a seres humanos e outros grandes felinos são extremamente raros. E a grande maioria dos ataques em que uma pessoa sai ferida acontece durante a atividade ilegal de caça, quando o animal está sendo perseguido, está acuado ou ferido ou com filhotes, por instinto de proteção. Medidas simples previnem o risco de alguém de ser atacado, como, por exemplo, não caminhar sozinho em matas, principalmente no início da noite ou ao alvorecer. Não deixar crianças pequenas sozinhas nas propriedades ou brincando nas matas. Talvez você ache que você nunca vai encontrar um grande felino, como um tigre, uma onça ou um leão. Mas pode acontecer acidentes. Como, por exemplo, o que aconteceu em 2015 na Geórgia, em que após fortes chuvas houveram inundações no zoológico da cidade. E de lá fugiram tigres, hienas, lobos e ursos. Foi uma situação bastante trágica e muito triste. E essa trágica situação levou à morte de quase metade de todos os animais do zoológico. E, durante esse processo, um tigre branco acabou matando uma pessoa e ele acabou tendo que ser sacrificado no processo. Por mais improvável que possa parecer um encontro desses, dicas de sobrevivência são sempre bem-vindas, como no nosso vídeo que nós falamos sobre o caso dos supostos ataques de tubarões, que na verdade nós podemos descrever, como a grande maioria deles, como encontros com tubarões, encontros acidentais. E se você quer entender um pouco mais sobre esse aspecto dos tubarões e desmistificar essa ideia de que eles são grandes vilões, assassinos, confere aqui esse vídeo que ficou bem legal para você entender melhor sobre a percepção dos tubarões. Com base nas experiências de guardas florestais nos parques nacionais da Índia, Vicky Flynn, a gerente da campanha do Tiger Time e uma veterana em viagens pelo território dos tigres, tem alguns conselhos para oferecer, para caso você encontre um tigre, por exemplo. Mas essas descrições aqui que nós vamos falar para tigres também servem para outros grandes felinos. Não corra se você encontrar um desses animais. Como todos os gatos, os tigres gostam de perseguir. No Parque Nacional de Bandhavgarh, na Índia, um elefante acabou ficando assustado por tigres que estavam numa grama alta. E ele jogou o seu mahout, que é o seu cavaleiro, né, o nome para cavaleiro, no chão antes de fugir. Sozinho na grama alta e sabendo que havia pelo menos 3 tigres na grama próxima, o mahout, né, o cavaleiro, lutou contra os seus instintos e lentamente ele foi recuando. Um pequeno passo de cada vez para fora da grama. Demorou 2 horas, mas ele viveu para contar a história. Não se aproxime de tigres. Tigres, especialmente os tigres em cativeiro, ficarão assustados com um ambiente incomum e provavelmente ficarão muito agitados caso você entre no recinto deles. Então, fique longe deles. O mesmo vale para qualquer outro grande felino. E você, caso encontre um tigre particularmente, vá para um local alto. Os tigres comumente não vão subir nas árvores, caso você esteja num local bastante alto, o que não é o caso para todos os grandes felinos. Fique de pé também. Os tigres não distinguem entre um ser humano grande agachado, um javali ou um cervo. É por isso que tantos moradores que coletam madeira nas reservas de tigres acabam sendo atacados. Também não hostilize um tigre ou qualquer outro grande felino.
Ao encontrar um tigre em sua casa, um idoso em banda vagar morreu tentando acertá-lo com um pedaço de pau. Os tigres se defenderão e muitos poucos se afastarão caso eles sejam atacados diretamente. Não urine no território de um tigre. Os tigres marcam seus territórios, e se você fizer o mesmo, o tigre o verá como uma ameaça. Fique longe de tigres feridos ou velhos. Eles são mais propensos a atacar e entrar em contato com humanos com mais regularidade, porque eles acabam procurando presas fáceis, geralmente animais domésticos. E o que fazer quando você encontra um tigre a pé no país do tigre, a Índia? Primeiro vamos avisar a todos que um tigre é uma máquina de matar perfeita. Portanto, a melhor coisa que você tem a fazer para lutar contra ele é não lutar contra ele. Lembrando que os grandes felinos em geral, né? Eles são animais bastante flexíveis, ágeis, com garras extremamente potentes, músculos potentes e grandes dentes afiados. Por isso, uma máquina perfeita, né? Com grande agilidade e velocidade. E nós vamos reunir aqui algumas experiências pessoais e sabedoria dos moradores que ocasionalmente encontraram um tigre a pé no seu próprio quintal. É bem possível que caso alguém vá fazer um safari na região da Índia, possa encontrar desses grandes felinos a pé, andando inadvertidamente em algumas regiões. Então, se você encontrou o tigre e você estava a pé, primeira coisa, fique calmo. Se acontecer de você avistar um tigre primeiro ou qualquer outro grande felino, fique quieto. Fique sem fôlego se possível. Não é fácil não ficar nervoso, mas a sua quietude antes que o animal perceba você é a sua maior chance de fuga. Se ele não notou você, então fique quieto, espere que ele siga em frente e depois você se moverá na direção oposta. Fique de pé quando encontrar um tigre enquanto você estiver a pé. Se acontecer de você estar sentado na trilha, levante-se gradualmente e fique ereto. O tigre deve vê-lo como um ser humano e não como uma das suas presas que está ali desavisada. Os tigres geralmente atacam suas presas por trás, especialmente quando elas estão sentadas. Ele o confundirá com uma pequena presa e o atacará se você estiver sentado. Portanto, levante-se. Ao fazer isso, você está passando uma mensagem de que você é um humano e não a presa típica que ele está acostumado a caçar. E aí vamos ver alguns sinais de que o tigre está irritado com você. Se um tigre estiver irritado com você, ele vai mostrar isso com um rosnado, ou ele pode tomar uma posição de perseguição. E o que é essa posição de perseguição? Basicamente, antes de um ataque, o tigre se agacha, as suas orelhas viram para trás, ele fica completamente estático no local e concentra-se na sua presa, rosna e ataca. Se ele está assumindo essa posição, você precisa começar a recuar. Não dê as costas para um grande felino e comece a devagar e com firmeza a recuar. Lembre-se de um gato comum, nosso gato doméstico. A postura de um gato quando ele vai atacar uma presa é basicamente a mesma que qualquer outro dos grandes felinos também assumem. Então, se você viu um grande felino na sua frente fazer uma daquelas posições, comece a se afastar com calma. Os cães, muitas vezes, eles abaixam as suas orelhas em sinal de que ele está feliz. Não confunda as orelhas abaixadas de um tigre ou de um outro grande felino como se ele estivesse feliz. Isso é um aviso claro para você que ele não gosta da sua presença. Portanto, continue recuando lentamente até que o tigre esteja fora da sua vista. Uma outra possibilidade é escalar uma árvore. Se houver uma árvore por perto e o tigre estiver um pouco longe e você souber como escalar uma árvore rapidamente, vá em frente. Mas certifique-se de alcançar pelo menos 4,5 metros de altura antes de parar de subir a árvore, porque os tigres podem pular confortavelmente até 4,5 metros de altura a partir do solo. Portanto, se você for subir na árvore, faça-o rápido. Do contrário, nem tente subir.
Se você encontrar um urso ou um leopardo, a opção de escalar uma árvore está completamente de fora, ou mesmo uma onça pintada, porque eles são animais escaladores experientes, principalmente os leopardos. Uma outra aspecto importante é faça barulho. Se você tiver algum metal ou algo em sua mão com o qual possa fazer barulho, faça-o. Mas isso apenas se você perceber que o tigre decidiu te atacar. Se você não tiver nada em sua mão e o tigre estiver atacando, você grite o mais alto possível pelo maior tempo possível que você conseguir. Tanto porque isso acaba desorientando um pouco o tigre, quanto para que as outras pessoas saibam do que está acontecendo e possam vir te ajudar. Lute somente se você não tiver mais escolha nenhuma. Segundo as indicações do Nature Safari India, durante esse processo de uma possível confronto direto com um tigre, por exemplo, aqui nesse caso, você deve chegar o mais perto possível dele quando ele for te atacar. E aqui são coisas que eu vou descrever as indicações, né, do Nature Safari, para que você possa enfrentar nessa situação, né, de vida ou morte, caso o animal já esteja em cima de você. O ideal seria que você consiga abraçá-lo com força. Não dê a ele nenhum espaço para que ele conseguisse respirar, se você conseguisse pressionar o pescoço dele. Abraçar um tigre pode surpreendê-lo. Todos os carnívoros tendem a preferir uma distância entre eles e a sua presa. O fato de que mesmo durante o acasalamento os tigres rosnam entre si e evitam uma proximidade física entre eles, também é mais um sugestivo de que eles acabam evitando contatos físicos tão diretos, que representem uma ameaça corporal direta. Até mesmo os tigres lutando entre si mantêm uma certa distância entre eles. Inicialmente, os tigres, né, acabam como se fossem os gatos quando eles estão lutando, né, que você vê. Eles acabam batendo as patas um pouco mais longe, né, porque assim você protege mais os órgãos internos e o tórax, que é onde estão os principais órgãos vitais. E a tendência durante uma luta é que eles busquem a jugular do pescoço do seu oponente. Então, se você puder, mantenha o seu pescoço afastado do tigre ou do outro felino que estiver te atacando, se for o caso. Lembrando que a arma do felino, do tigre, é as suas garras e os seus caninos. Então, escolha o que você puder e estiver ao seu alcance para furar e bater no felino, para que você também possa tentar se proteger desse ataque direto, caso você esteja sofrendo. Lembre-se de que as suas armas, né, do felino é justamente as garras e os caninos. Já a sua arma é qualquer coisa que você tiver ou que você puder conseguir. Apesar dos tigres evitarem brigas comumente, se eles entrarem em uma disputa, comumente eles vão entrar para matar. Mas caso você reaja dessas formas que nós estamos descrevendo aqui, pode ser que você consiga surpreender ao felino e fazê-lo recuar por essa ameaça inesperada. Porque se você faz uma ameaça direta, né, como essa questão de conseguir abraçar, outras, dependendo do material que você consiga usar para fazer uma ameaça, pode ser que isso, se o grande felino, né, estiver sozinho, ele evite esse confronto direto com você, porque ele pode não saber exatamente como você pode feri-lo. Então ele vai agir com um pouco mais de cautela. Pode vir a agir com um pouco mais de cautela. E nessa situação, você deve continuar a gritar e ficar o mais perto possível do animal, se for o caso, se ele já estiver em confronto direto com você. Você tem que tentar o máximo possível ficar longe dos dentes dele também, já que os caninos dos felinos, por exemplo, eles podem não só te matar, mas eles também podem te causar infecções graves por causa das bactérias presentes nos caninos. Os seus pontos fracos, do caso dos felinos, são os seus olhos e o seu nariz. Então você pode atacar com força se você conseguir nessas regiões. Mas fique atento. Se houver um corpo d'água, né, como um riacho, por exemplo, ou um rio, não entre nele, a menos que você seja um nadador olímpico. Os tigres são ótimos nadadores, assim como as onças pintadas também. E eles vão ultrapassar você muito mais cedo do que você imagina. Segundo Sharad Vats, fundador da Nature Safari India, com foco em conservação para o turismo, a melhor maneira de você lutar contra um tigre é não lutar com ele. E ele ainda completa: minhas orações para você, para que você nunca encontre um tigre no país do tigre a pé.
E as onças aqui no Brasil? No Brasil, ataques de felinos são coisas muito difíceis de acontecer. Muitos outros perigos são muito piores, como por exemplo o pernilongo, que pode transmitir diversas doenças graves ou até mesmo fatais, como a dengue, a malária, chikungunya, entre várias outras. As dicas para caso você encontre uma onça são as mesmas para caso você encontre algum tigre, que enquanto você estiver fazendo uma trilha, se você encontrar uma onça, nunca corra. Jamais você deve fazer isso porque os grandes felinos associam se o animal está correndo de que é possivelmente uma presa. Então ela vai atrás. Por isso, não corra de forma alguma. O ideal também é você nunca ir sozinho a uma área de mata. Um grande felino, ele é um animal cauteloso e ele pode te seguir, mesmo sem você saber, para ele acompanhar toda a sua rotina, para entender melhor como quem é você, o seu percurso, para que ele possa te atacar nos momentos mais oportunos, se você estiver sozinho. Se você estiver num grupo maior, ele dificilmente se aproximará de você, porque como são animais, né, os felinos, muito cautelosos, se vocês estão em grupos, é uma escolha muito mais difícil de atacar e a tendência é que ele não se aproxime de vocês. Um grande felino dificilmente atacará um humano, a menos que ele seja provocado, ou se ele estiver com filhotes, ou ainda se você entrar no seu território e ameaçá-lo de alguma forma. E lembrando que aqui no canal nós já temos muitos vídeos falando sobre as singularidades dos felinos. Nos nossos últimos vídeos nós já falamos sobre uma das características muito peculiares de um outro felino não tão grande assim, mas que é muito amado por nós, o gato doméstico. Nós falamos sobre por que e como que os gatos conseguem sobreviver melhor do que outros animais a grandes quedas e as suas adaptações anatômicas para isso. Eu vou deixar esse vídeo aqui indicado para vocês conferirem e também eu espero vocês no nosso próximo vídeo e até mais!